Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Então vamos continuar lendo a lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E vamos agora a segunda parte do vídeo, vamos ler o tópico 1, fazer a leitura do tópico 1. Leitura do tópico 1. A igreja que prega as escrituras. Tópico 1, a igreja que prega as escrituras. As escrituras revelam a Deus. A igreja deve pregar a escritura, pois elas revelam a Deus. A segunda pregação de Pedro, registradas em Atos 3, 11, 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trecho das escrituras para fundamentar a pregação, citando Deuteronômio 18, 15, 19 e Gênesis 22, 18. Há também uma conexão com Salmos 22, 1, 31 e Daniel 9, 26, confirmada no versículo de Atos 3, 18. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história de seu povo. Atos 3:13. Da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Então, aí ele dá uma indicação de Gênesis 26, 24, Gênesis 28, 13, Gênesis 31, 42 e 53, Gênesis 32, 9. Aí ele referencia Êxodos 4, 5 e referencia também 1 Reis 18, 36 e 1 Crônicas 29, 18, 2 Crônicas 36 e Salmos 47. Bom, então nesse tópico 1, o que nós temos que entender? Então, a lição inteira vai falar sobre pregação, sobre Atos 3, que é a pregação de Pedro na frente do templo, entendeu? Que ele curou, Pedro e João curou um paralítico em nome de Jesus. Então, a narrativa toda está no primeiro vídeo, na parte 1, que foi lida. Então, vamos lá. Então, o tópico 1 está falando da igreja que prega as escrituras, e o item 1 vai falar as escrituras que revelam a Deus. Então, as escrituras que revelam a Deus. Então, só nesse tópico aí já dá para a gente entender um pouquinho, né? As escrituras é revelação de Deus. Vamos ver. A igreja deve pregar as escrituras. A igreja deve pregar a escritura. Por que ela deve pregar as escrituras? Porque as escrituras revelam a Deus. Então, a igreja tem que pregar as escrituras, porque as escrituras é a revelação de Deus. Tem que louvar? Tem que louvar. Tem que orar? Tem que orar. Mas as escrituras é a revelação de Deus, como está na revista aqui, como é o comentarista da revista está falando. E só lembrando, o comentarista da revista desse trimestre é o José Gonçalves. José Gonçalves é o comentarista da revista. Depois pesquisamos um pouco mais sobre ele. Mas vamos lá. Normalmente são pessoas, são pastores bem fortalecidos nas palavras, estudiosos da palavra, tá bom? Amém. Bora. Vamos lá. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 ao 26, fizemos a leitura no primeiro vídeo, depois vocês dão uma olhadinha lá, é um grande exemplo disso. Então, a pregação de Pedro lá, onde ele oferta, onde é feito a cura do paralítico, ele com aquela unção toda lá do Espírito Santo, fortalecido na fé, fortalecido no Espírito, fortalecido na palavra, pregando com autoridade, fez a cura no paralítico que ficava pedindo esmola na frente do templo. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas escrituras e coloca Deus no centro. Então, em Atos 3, quando narra essa mensagem do apóstolo Pedro, do apóstolo João, Deus, é Jesus Cristo no centro. Deus no centro da pregação. Então, a sua pregação, Deus tem que estar no centro, Jesus Cristo tem que estar no centro. Sua pregação é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o seu espírito tem que estar alimentado. E de que forma você tem que alimentar? É lendo as escrituras, é orando, é jejuando, é separando um tempo para as escrituras. Não tem como o Espírito Santo operar se você não tiver fortalecido. Porque a partir do momento que você não fortalece o espírito, você vai deixando as coisas mundanas. Ou seja, você vai ficar vendo vídeo, você vai ficar vendo séries,
você vai ficar dormindo, você vai ficar faltando na igreja para ficar em casa, para ficar na cama, para ficar dormindo, você vai faltar na IBD para ficar em casa, você está alimentando a carne. Agora, quando você está se preparando, vai ter uma BD, eu vou me preparar a semana inteira, como nós do grupo estamos fazendo, vou me preparar, eu vou ler a leitura de segunda, de terça, de sexta, já foi postada. Foi postada a leitura de segunda até sexta, foi enviado para os irmãos a foto da onde está cada indicação de segunda-feira. Foi copiado, copiei a próprio punho lá, entendeu? Aí o irmão vai falar, tá corrido, no treino não dá para ler. Beleza. Não dá para levar a revista. Beleza, mandei de forma digital para o irmão ler. Aí, irmão, não, mas mesmo assim tá corrido, não dá para eu ver na Bíblia. Eu mandei a foto da Bíblia, de cada versículo, cada indicação, cada capítulo, cada livro que é pedido nessa lição 3 está lá. Aí, irmão, mas mesmo assim não dá. Fiz o áudio. Tá no áudio lá. Então, tá tranquilo pro irmão, tá fácil. Os irmãos vão chegar fortalecidos e cheios de perguntas. Vão bombardear o professor lá de perguntas, irmão. Vocês ali é uma escola, vocês têm que aprender, então tem que pesquisar. Vocês têm que já ir com perguntas lá pro irmão. Já tira umas 2, 3 perguntas aí da revista, já leva. Tem que ter dúvida mesmo. É na dúvida que vocês aprendem. Vamos lá. Onde paramos? Vamos lá. Deus no centro, né? Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio 18, 15 a 19. Esse não lemos, né? Não nesse vídeo. Eu fiz um outro vídeo, mas eu achei que estava muito rápido. Aí eu fiz outro. Vamos lá, Deuteronômio, ele vai estar no início da Bíblia, ele é Antigo Testamento e vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto livro da Bíblia. Então, o último livro para o judaísmo. O judaísmo só acredita nos 5 primeiros livros da Bíblia, que quais são? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então o judaísmo só acredita nos 5 primeiros livros da Bíblia. Tá bom? E ele segue. Também é chamado de Pentateuco. Penta de 5, Pentateuco também. Então, o comentarista da revista pede para a gente ler Deuteronômio 18, 15. Então vamos ler o que está em Deuteronômio. Deuteronômio no 18, 15, do 15 até o 19. Já tá até aqui grifado, tá, irmãos? Vamos à leitura. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem-se que, naquele dia em que estavam reunidos no pé do monte Sinai, vocês oravam ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. O 17. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. O 18. Do meio deles escolherei para eles um profeta que será parecido com você. Darei esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Então aqui ele já está anunciando, né? Anunciando que Cristo, no futuro, vai vir o Messias, vai vir Cristo, que vai ser perseguido, que vai dar ordem e vocês têm que seguir. Tá bom? E aí ele pede para nós lermos Atos. Eu só vou pegar só meu marcador aqui. Ele pede para lermos também Atos, capítulo 3, versículo 23. Vamos lá para Atos. Atos, capítulo 3, versículo 23. Achei. Atos, né? Atos 3, 23. Aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Aquele que não obedecer será separado de Deus. Então, Deuteronômio, ele faz, já lá no Deuteronômio Antigo Testamento, já fala que vai vir o Messias, já fala de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo.
E no versículo 26, fala que aquele que não obedecer será separado do povo de Deus e destruído. Gênesis 22, 18. Gênesis 22, 18. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vamos avançar até o 22, o versículo 18. Gênesis 22, 18. 18. Por meio dos seus... Vamos ler aqui. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. E aí ele pede para a gente fazer também a confirmação bíblica e no versículo 25. Então vai Atos, versículo 25. Aqui já puxei para Atos. Atos está para cá. Atos 3. Deixa eu colocar a marcação aqui. Atos 3, 25. O que diz Atos 3, 25? As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança que Deus fez com os seus antepassados, quando disse isso para Abraão: por meio de seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Amém? Então, a própria Bíblia, no versículo 25, Atos 3, 25, ela fala de Gênesis 22, 18, de Abraão. As promessas que Deus fez por meio de seus profetas são para vocês, e vocês fazem parte da aliança de Deus com os seus antepassados, quando disse para Abraão: por meio de seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. E aí ele pede também, há também uma conexão com Salmos. Ele fala Salmos 22, os versos 1 a 31. Salmos 22, vamos ver Salmos 22. Salmos 22, vamos ver do 1 ao 31. Salmos 22, do 1 ao 31. Salmos 22, né? Então, Salmos 22, uma pequena explicação aqui na minha Bíblia. Hino de louvor, escrito por um homem doente, quase à morte, e que também está sendo perseguido por inimigos cruéis. A primeira parte de Salmos pode ser dividida em 3, cada uma das quais consta um pedido de ajuda, seguido por uma afirmação de fé e de louvor. Na segunda parte do Salmo, o salmista promete louvar a Deus no culto público e oferecer no templo sacrifício e gratidão, e termina afirmando que Deus de Israel domina o mundo inteiro. A primeira parte deste salmo é citada várias vezes nos evangelhos, pois suas expressões de dor, desesperos se aplicam bem ao sofrimento de Jesus. Vamos à leitura. Salmo de Davi, ao regente do corocão, a melodia, a corça da manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escuta quando grito o pedido de socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não responde. Eu chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo e sentado no seu trono, recebe os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti e tu os salvastes. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo, confiaram em ti e não foram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um verme. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostram a língua e balançam a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que ele não ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxe ao mundo quando nasci, e quando eu era criancinha, tu me guardaste.
desde o meu nascimento fui entregue aos teus cuidados, desde que nasci. Tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto. Não há ninguém para me ajudar, como os touros. Muitos inimigos me cercam e todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Baçã. Como leões abrem a boca, rugem e atiram contra mim. Já não tenho mais força, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar, o meu coração é como cera derretida, a minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão, um bando de marginais está me cercando, eles avançam contra mim como cachorros e rasgam minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados, os meus inimigos me olham e gostam do que veem. Eles partem entre si as minhas roupas e fazem sorteios da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afaste de mim, vem depressa me socorrer, salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem, livra-se desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tem feitos. Na reunião do povo eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que temem, descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore ao Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esqueça dos seus sofrimentos, ele não se esconde das leis, ele não responde quando gritam por socorro. Na reunião de todos os povos, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei o sacrifício que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na tua presença e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e matarão as gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor, e os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o povo. Amém? Somente até aqui. Então ele pede para vincular esse livro, esse capítulo de Salmo, do versos 1, Salmo 22, né? Salmo 22, do versos 1 ao 31, com Atos 3. Vamos lá, Atos 3, versículo 18. O 3,18, mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. Então vamos um pouquinho, vinculou Salmos, no Salmos 22, do versos 1 ao 31, a qual lemos por completo, e vinculou também Atos, versos 18. E também ele pede para nós lermos Daniel 26 e fazer uma confirmação com o verso 18 também. Daniel 26, vamos lá, o livro de Daniel. Então, os primeiros livros da Bíblia, já sabemos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios. Aí depois vem Josué, aí depois vem Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, Daniel está depois de Isaías, Jeremias, está depois de Salmos, e aí vem Daniel. Daniel está no conjunto de Lamentações, só voltando aqui, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Então, Daniel vem depois de Ezequiel. Então, temos que ler Daniel, ele vincula Daniel 9, 26. Vamos à leitura de Daniel 9. Daniel 9, 26. Achei o 26 aqui. No fim deste tempo, líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com seu exército e destruirá a cidade do templo.
O fim virá de uma enchente, trazendo guerra e destruição que Deus resolveu matar. Então ele vinculou Daniel e pede para ler novamente Atos 3, verso 18. Mas Deus cumpriu assim o que havia anunciado há muito tempo pelos profetas, isto é, que o Messias que ele escolheu tinha de sofrer. E agora vamos avançar mais um pouquinho. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do teu povo. Atos 3:13. Vamos ler 13:13. Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi quem deu glória ao seu servo Jesus, mas vocês o entregaram às autoridades e rejeitaram diante de Pilatos, e quando resolveu soltá-lo, vocês não quiseram. E aí ele pede para lermos, Atos 3:13 foi lido, da mesma forma que os autores da Bíblia falam sobre revelação de Deus ao longo do tempo. Pede para ler Gênesis 26:24. Vamos no livro de Gênesis 26. Pede para ler Gênesis 26, vamos avançar um pouquinho aqui. 26:24. Naquela noite o Senhor apareceu e disse... Eu sou Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois estou com vocês. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei que os seus descendentes sejam muitos. E aí, continuando, agora vamos pegar o 28:13. Avançamos para o versículo 28 e pede para fazer a leitura do 13. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e Deus de Isaque e o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. Ele pede para ler o 28:13 e depois ele pede para ler o 31. Vamos avançar até o 31. O 31 ele pede para ler... 31 ele pede para ler o 42 e o 53. Vamos ler o 42. O 42 que diz: Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me matado, embora com as mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive ontem à noite, e ele resolveu a questão. E ele pede para nós lermos também o 53, do versículo 31, lê também o 53 do 31, que diz: O Deus de Abraão, o Deus de Naor, será juiz entre nós. Então Jacó fez o juramento em seu nome, em nome do Deus a quem Isaque, o pai dele, temia. E aí ele pede para ler também o 32. 32 ele pede para ler o 9. 32 de Gênesis pede para ler o 9. Depois de Jacó fez esta oração: Ouve-me, Senhor Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai, tu me mandastes voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Ore a Deus. E depois vamos dar sequência em Êxodo. Agora vamos avançar para Êxodo. Êxodo está também nos primeiros 3 livros, né? Êxodo, pede para ler Êxodo 4. Vamos pegar Êxodo 4, 9. Êxodo 4, pede para ler o Êxodo 4, leu 5. Então Jesus disse: Faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. E ele pede para ler o livro de Reis, 1 Reis 18:36. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, primeiros 5 livros da Bíblia, nome de Deuteronômios, e depois Josué, o 6º livro.
Aí depois ele tem Juiz, Ruth e Samuel. Entramos no livro de Reis. Reis que vai ser 3, 6, 9. É o 12º livro na forma que está organizada essa Bíblia aqui. Ele pede para ler 1 Reis. Já estou em 1 Reis 18. Vamos avançar até 1 Reis 18. Achei o 14. 22, 13, vou botar um pouquinho 20. Volta um pouquinho. 1 Reis 18, já achei. Leu 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Isso, primeira Reis 18, leu 36. Agora ele vai para ler Crônicas. Crônicas não sei onde fica, mas vamos lá. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth e Samuel, Reis, Crônicas. Crônicas vem depois de Reis. Então ele pede para ler 1 Crônica 18, 36. Primeiras Crônicas 18, já achei 18, agora eu vou achar só o versículo 16. Então confirmando aqui em cima, 1 Crônicas 18. Não, 1 Crônicas, perdão. 1 Crônicas 29. 29. É o último. Crônicas tem 29 capítulos, é o 29, então ele pede o 29, o versículo 18. 29, 18. O 18 que diz: Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração de teu povo esta disposição e este pensamento de guardá-lo fiel a ti. E lemos Crônicas, agora ele pede para ler 2 Crônicas 36. Vamos para 2 Crônicas, avançar até o 30. Esdras não. Crônicas 24, 28, 30. Então vai 2 Crônicas 36. 2 Crônicas 30. 2 Crônicas 30. Vamos pegar o 6. Vamos lá? Os mensageiros obedeciam à ordem do rei e levaram as cartas do rei, também as cartas das altas autoridades por toda a terra de Israel e Judá. Elas diziam assim: povo de Israel, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim eles voltaram para vocês que escaparam do poder dos reis da Assíria. E aí ele pede para finalizar com o Salmo 47, versos 9. Salmo é fácil de achar, né? Salmo é mais tranquilo, a gente folheia bastante Salmos. Salmos ele quer 47, já abri já logo no 46, já está ficando com bastante agilidade. 46, o que diz o 46, não, ele quer o 47 e o 9. Os que governam os povos se reúnem com o povo de Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus, ele domina tudo. Amém, irmãos? Então, sobre a pregação aí, as escrituras revelam a Deus, a pregação tem que ter Deus no centro, você tem que estar com o Espírito Santo alimentado, ou seja, você tem que buscar a palavra, você tem que jejuar, você tem que orar muito, alimentar mais o Espírito do que a carne, para o Espírito prevalecer sobre a carne, e onde você vai conseguir trazer uma pregação para
para o povo. Então, só lembrando, não só os líderes da igreja têm obrigação de pregar. O evangelho fala que todos aqueles que são batizados, que foram batizados, foram escolhidos por Deus, têm que obrigatoriamente trazer o evangelho, pregar para o próximo, seja em todo lugar, no trânsito, na rua, na condução, no transporte, no seu local de serviço. Então seja exemplo, seja exemplo. Mantenha-se mais calado, ouve mais, e se for abrir a boca é para falar do evangelho. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. É a parte 2. Parte 2. Aí tinha muitas fundamentações bíblicas, foram lidas todas. Então agora já vai para 6 partes. Essa parte 1 aí eu vou dividir ela em 2, tá bom? Amém? Deus abençoe a todos, quem todos com Deus, ótima semana, Deus abençoe e vê o vídeo até o final, tá bom, irmãos? É para enriquecimento, é para fortalecer o espírito dos irmãos, os irmãos pregarem com autoridade. Pregar, as escrituras revelam a Deus, somente atrás da pregação que você vai trazer, vai converter o irmão, tá bom? Valeu, Deus abençoe.